Dando sequência então aqui ao nosso conteúdo de redes neurais, a gente finalizou a descrição do backpropagation, né? Onde a gente criou uma maneira, né, de atualizar os pesos das redes neurais. A ideia é relativamente simples, né? O objetivo é aplicar o gradiente descendente, né? Uma descida em gradiente aqui, né? Dada por essa expressão que está aqui, né? Com o único detalhe que a gente precisa, dado uma função de loss, né, de erro, por exemplo, a gente usou o erro quadrático aqui, né, a gente precisa criar uma maneira de calcular essas derivadas parciais em relação aos pesos aqui, né, para ajustar os pesos das várias camadas dessa rede que a gente estava usando, que era MLP, né, Multilayer Perceptron, onde todos os pesos estão conectados contra todos, né, da camada subsequente, né. Então, a gente chama esse tipo de arquitetura de fully connected, né? Onde toda essa conexão ela é densa, né? De todos os pesos de uma camada para a camada subsequente, né? Aí, então, a gente teve que ver maneiras aqui, usou a regra da cadeia, basicamente, para abrir isso aqui e poder colocar em termos de derivadas parciais que são simples de calcular, ou mais simples de calcular, mais diretas, né? E a gente chegou que quando esse peso aqui, quando for um neurônio de saída, né, a gente pode calcular diretamente o erro, né, para esse neurônio da camada de saída, e aí a expressão para essa parte da equação vira isso daqui, que depende do erro, basicamente, né, da função de loss, da derivada da função de ativação e da saída y do neurônio, né. Na verdade, a entrada, né, perdão, e a entrada do neurônio de saída J, né. Aí se for um neurônio oculto, né, então a gente muda um pouco a regra, abre de uma outra maneira o erro, né, porque a gente não tem mais o erro da última camada, e sim somente o erro da camada, só tem o neurônio da camada oculta, onde não é possível calcular o erro, né. Aí a gente expandiu e aí ficou com esses termos aqui, né. O K aqui no caso seria para o neurônio de saída, né, e o J para o neurônio oculto, né. Então depende também do erro de saída, por isso que ele é o backpropagation, ele propaga, né, o erro, né? Então depende do erro de saída, depende da derivada da função de ativação, né, função da saída, os pesos do neurônio de saída, e aqui estaria então o neurônio da camada oculta, né? Então só lembrando que a gente usou essa definição aqui, né? Onde J é o neurônio da camada oculta, né? E K é o neurônio da saída. Então, a gente usa o EDK mesmo para determinar o que acontece aqui no neurônio da camada oculta, né? Então, a gente está retropropagando o erro, né? Então, aqui que está a história do backpropagation, né? Então, por isso que dá um nome, né, de backpropagation a esse cara aqui, né? Bom, ele tem alguns macetes aqui que não é tão trivial entender, né? Eu tirei essa dedução aqui do capítulo 4 do livro lá do Hiking, né? Então, se você quiser dar uma checada, a anotação é a mesma, né? Capítulo 4 de redes neurais de Multilayer Perceptron, lá do livro do Hiking, né? De redes neurais, né? Tá, então isso aqui meio que encerra, né, essa parte mais importante de redes neurais aqui, e o que eu vou falar na sequência tem mais a ver, então, com esses modelos mais recentes aí de Deep Learning e redes neurais que usam esse espírito de Deep Learning aqui para treinamento. Destaco que boa parte do backpropagation, a forma como a gente faz o backpropagation aqui para essas redes chamadas fully connected, também vão servir para os próximos tipos de arquiteturas ou de redes que a gente vai ver na sequência, tá? Bom, tinha comentado das loss functions aí, né, outras que podem ter, mas enfim, isso aqui é mais um detalhe, né, depois vocês podem checar com calma isso aí. Então, Deep Learning, né, eu vou falar um pouquinho sobre o histórico e como que a coisa evoluiu, antes de comentar sobre a arquitetura mais recorrente aí de modelos de Deep Learning, tá, para tentar entender mais ou menos o que é esse tópico, né. Então, o paper talvez mais clássico, né, esse paper de 98 aqui, onde esse grupo de pesquisadores que até hoje é atuante nessa área, né, talvez esses três primeiros mais do que esse último, mas enfim, eles propuseram então um método, né, baseado em descida em gradiente, né, a grosso modo um backpropagation, né, aplicado num problema aqui de reconhecimento de documentos, né,
Mas o objetivo aqui desse paper era ter uma arquitetura muito grande, né? Então, como se a gente tivesse várias camadas aqui de conexão, né? Essas camadas com algumas propriedades de conexão entre elas aqui, um pouquinho diferente da MLP, já vou detalhar um pouco mais sobre isso, né? Mas com o objetivo principal de que no começo a gente coloca um documento, né? Então, um texto aqui, ou uma imagem, né? No começo dessa arquitetura, e no final aqui a gente tem o rótulo, né? Ou a classe de reconhecimento aqui que você estava buscando para esse tipo de problema, né? Então, entre imagens sai um rótulo, né? A proposta era muito promissora, mas ela tinha uma limitação que era a complexidade computacional. Então, lá em 1998, né, existia uma limitação aí do ponto de vista computacional do que poderia se utilizar em termos de hardware aí para treinar um modelo tão complexo e tão denso como esse daqui, né? Então, apesar de ter um alto desempenho, uma alta acurácia aí, né, a complexidade computacional aqui uma limitação dessa proposta. Então, esse cara aqui ficou meio escanteado, né, desde essa época, né, até que, acho que em 2012, né, acho que 2012 mesmo, não, se não me engano, esse segundo paper de baixo aqui é 2012, proposto também por esses três pesquisadores, né, também muito atuantes na área de Deep Learning até hoje, né, onde eles retomaram essa ideia desse paper original aqui em partes, né, aplicaram nesse dataset chamado ImageNet, né, que é um dataset bem famoso aqui de imagens, né, categorização de imagens, né, usando a ideia dessa arquitetura aqui, né, que no fim das contas depois foi batizado de Deep Convolutional Neural Networks, né, as redes neurais convolucionais aí, né, e aí, graças ao avanço, né, da tecnologia, principalmente ao uso de GPUs, né, eles conseguiram, então, atingir o resultado de classificação para esse ImageNet aqui, que foi o estado da arte, 15% de erro na época, né? Que foi significativamente maior do que o que vinha antes, que era 26,2. Então, eles conseguiram um degrau, em termos de desempenho ao estado da arte, de reconhecimento, né, daquelas imagens que era muito superior ao que se tinha até então. Isso então chamou a atenção, né, da comunidade científica como um todo, né, mostrando que esse tipo de abordagem poderia ser muito promissora desde que feito o uso do hardware adequado, né, para treinar esses modelos, né. Então isso aqui na verdade fomentou e incentivou que vários outros pesquisadores investissem nessas chamadas Deep Convolutional Neural Networks, pois aqui parecia ter um caminho promissor, né, para melhorar desempenhos de classificação, né. Além de que esse tipo de abordagem aqui não é necessário você extrair features, né, então você coloca diretamente o dado que você quer e na saída você tem o rótulo, a classe, se for um problema de classificação, né. Então, isso aqui é legal porque a extração de características e a classificação, né? Então, o Feature Extraction mais Classification aqui, né? É feito por um bloco único que é essa chamada CNN, ou Convolutional Neural Network, né? Rede neural convolucional, que é responsável por extrair features e fazer essa classificação. Então, isso aqui é também uma grande vantagem desse tipo de abordagem, né? Então, a limitação aqui são duas frentes, na verdade, né? Uma é a complexidade computacional, você tem que ter um hardware razoável para esse tipo de abordagem, né? GPU principalmente, né? É o que caminhou mais fortemente nos últimos anos aí. E além disso, dados, né? Como tem muitos parâmetros aqui, né? Eu vou falar mais na sequência, né? A gente precisa de muitos dados para poder estimar esses parâmetros de maneira adequada, tá? Mas desde já, você pode imaginar que esse modelo aqui é basicamente uma rede neural muito profunda, né? Por isso deep, né? Com muitas camadas, né? A profundidade tem a ver com o número de camadas, né? Mas ela é treinada baseado em descida em gradiente, ou seja, é um backpropagation a grosso modo, né? Com alguns detalhezinhos aí de implementação, mas é o backpropagation, tá? Bom, é, por que então deep, né? O porquê fazer esse esforço de ela ser um modelo do tipo deep, né? Então, além da própria característica inerente, né, dessas camadas aí, cada camada tem uma característica diferente, né? Eu vou mostrar para vocês que algumas têm a ver com filtragens, outras têm mais a ver com classificação. Parece, né, existir uma tendência de, se você tiver dados suficientes, né,
Quanto mais profundo, né? Então aqui eu estou, digamos, aumentando em termos de profundidade aqui, né? O número de camadas, 3 para 11 aqui, né? Esqueça por enquanto o que é convolucional aqui ou não, né? Então, comparando, pensando em termos do azul e do vermelho por enquanto, né? Parece que quanto mais camadas eu insiro aqui, né? Mantendo uma quantidade de dados razoável, né? Maior é a performance que eu consigo obter, né? Então, essa profundidade, de uma certa maneira, ela tem a ver com a acurácia, ela impacta na acurácia, né? Melhora, pode melhorar a acurácia. E além disso, se a gente colocar camadas com outras características, que são essas características convolucionais, que eu já vou explicar, ao invés de fully connected, como é a multilayer perceptron, né? A gente percebe também que essas camadas convolucionais, né, elas têm um desempenho muito melhor do que esse desempenho que a gente pode obter com essas camadas fully connected, né? Então, também existe uma ideia aqui de combinar essas coisas, né? Combinar essas duas abordagens aqui para ter uma maximização do desempenho por meio desse aumento da profundidade da rede, né? Então, esse aqui que é o core desses modelos, tá? Então, existe uma enorme quantidade de modelos de Deep Learning, né? Existe a CNN, mas existem várias outras abordagens aqui, né? As GANs, que têm recebido bastante atenção da literatura aí, né? Mas, enfim, isso aqui seria assunto para uma disciplina inteira de Deep Learning, que não é o nosso foco aqui, né? Então, eu vou ficar aqui mais nas CNNs, que é o modelo mais clássico, mas acredito que se você entender bem a ideia por trás aqui, para entender o resto fica um pouco mais fácil, tá? Então, se eventualmente você for fazer uma matéria de Deep Learning, depois você já tem aí o caminho das pedras para entender essas coisas, tá? Então, falando da CNN, né? O que é uma CNN? Uma CNN, então, é uma rede neural, tá? Aonde algumas camadas da rede neural são substituídas por camadas de convolução, a operação convolução. Eu já vou definir melhor ela, tá? Se você não está acostumado, eu já ressalto o que é essa definição. Algumas camadas, então, tem convolução, normalmente no início da rede, né? Seguido de algumas camadas de redução de dimensionalidade, que a gente chama pooling, né? Então, aqui tem a ver com uma espécie de uma filtragem, né? Então, esse cara é filtro, esse cara aqui é redução de dimensão. E, por último, uma camada, uma MLP aqui, Fully Connected, né? Que tem o papel, digamos assim, de ser um cara mais relacionado à parte de classificação. Assim como a gente vinha fazendo, né? Então, a gente entra com uma imagem, né? Essa rede ela foi criada para imagens, mas ela também pode ser estendida para outros tipos de dados, né? Mas vou ficar aqui na imagem que é mais fácil, né? Entra uma imagem que tem, sei lá, M por N pixels, né? Passa por essas camadas de filtro, né? De convolução. Aqui a gente já tem uma característica de extração de features, né? Então, aqui esses filtros, eles já fazem extração de características, a gente pode definir quantos filtros a gente quer, né? Com o detalhe que, como a gente faz o backpropagation para toda a rede, né? Do final para o começo, esses filtros, então, eles são aprendidos, né? Então, esse aqui tem uma característica de aprendizado, né? Além da extração de características, a gente já também coloca a redução de dimensionalidade, que é uma característica importante, né? Como a gente já falou anteriormente, para não explodir lá e vir a história da maldição da dimensionalidade, né? E aí coloca uma MLP aqui para fazer a classificação. Então, acoplando tudo isso daqui e treinando tudo isso por meio de um backpropagation, né? A gente consegue aprender todos os parâmetros de classificação, de redução de dimensionalidade e de filtragem para extrair as melhores características para a classificação de uma determinada imagem, né? Então, essa aqui que é a grande sacada aqui, né? Dessas redes neurais convolucionais, né? A gente pode ter várias camadas de convolução seguida de redução de dimensionalidade e pode ter algumas camadas de fully connected aqui no final. Então, cada arquitetura, eu já vou falar mais sobre elas, né? Tem a sua estrutura típica, né? Bom, se a gente for detalhar um pouquinho mais cada uma dessas operações, então entra uma imagem que pode ser N por M pixels, né? E pode ser uma imagem colorida, então ela pode ter vários canais, por exemplo, R, G e B, né? Então nada impede de ter vários canais, isso aqui ser uma espécie de um volume, né? De frames, né? Ou mesmo um vídeo, por exemplo, né? Que é uma sequência de frames, né?
A gente passa, então, por uma camada de convolução, né? Então, existe um filtro, que é esse cara laranja aqui, né? Que nada mais é do que fazer uma multiplicação ponto a ponto, eu já detalho ela, tá? Uma multiplicação ponto a ponto, né? Da imagem pelo filtro, né? E à medida que esse cara vai se deslocando, então ele vai gerando o que a gente chama de feature, né? O feature map, ou seja, o resultado da convolução do filtro com a imagem, né? E aqui pode já ter uma redução de dimensionalidade ou não, dependendo da característica da convolução, né? Então, a gente passa por esse processo aqui de convolução, de filtragem. Cada camada aqui pode ser um filtro diferente de convolução. Eu posso ter vários filtros aqui para fazer a convolução, tá? Eu escolho também isso aqui. E depois eu posso fazer o que eu chamo de pooling, ou a redução de dimensionalidade, que é pegar o resultado do feature map, dessa feature convoluída aqui, né? E aplicar uma redução de dimensionalidade, como, por exemplo, pegar o maior valor, o valor médio, enfim. Existem várias técnicas, então, para fazer o pooling, tá? Para reduzir a dimensionalidade, ou seja, comprimir as informações dessas imagens aqui convoluídas, né? E por último, o classificador aqui, então, é uma MLP, né? Então, aqui nada mais é do que uma Multilayer Perceptron, tá? Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas operações, falando da convolução, né? Então, a convolução, se eu tenho uma imagem de entrada, imagem formada por vários pixels, né? Cada pixel tem uma variação de valor, por exemplo, pode ir de 0 a 255, que é a codificação mais convencional, né? Isso se estuda bastante aí nas disciplinas de Computer Vision, processamento de imagens, enfim, né? Então, eu estou pulando aqui essas definições mais clássicas aqui, assumindo que você já, pelo menos, manipulou uma imagem antes, né? Então, a imagem tem vários pixels, eu estou representando aqui o valor de cada pixel. Essa imagem tem 1, 2, 3, 4, 5 por 5 pixels, né? Só para a gente ilustrar, né? Aqui vale 3, 3, 2, 1, 0, né? Então, cada pixel tem o seu valor correspondente aqui que forma a caracterização da imagem, né? E aí eu tenho um kernel, né? Ou o meu filtro de convolução. Esses nomes são sinônimos aí, né? Para quem trabalha nessa área, né? Então, eu posso ter aqui a minha imagem de entrada com o meu filtro de convolução e como que a convolução é feita, né? Ou pelo menos como ela é implementada no caso de uma rede neural convolucional. Eu pego cada valor aqui do kernel e multiplico pelo valor correspondente na imagem lá. Então, 0 vezes 3, 3 vezes 1, até coloquei o valorzinho do kernel aqui para ficar mais fácil, né? 2 vezes 2, 0 vezes 2, 0. Vou multiplicando par a par, né? Multiplico todos esses pares e depois eu somo tudo isso aqui. Então, aqui vai dar 0, 3 mais 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o resultado da convolução desse kernel com aquela parte da imagem é 12. Aí eu desloco o kernel em uma posição, ou seja, ele vem para o lado de cá, né? Ele passa a ficar em cima da imagem aqui. Eu repito essa multiplicação ponto a ponto, né? Cada um desses caras aqui agora por essas posições da imagem. Refaço a multiplicação ponto a ponto e a soma e obtenho esse resultado aqui, né? Na verdade, isso aqui não é exatamente uma convolução, tá? Mais para correlação, tá? A convolução tem o flip aí, né? Que teria que ser implementado para ser de fato a convolução, mas, enfim, o nome acabou ficando convolução, né? Então, eu vou seguir essa nomenclatura que é o que se usa na literatura, né? Então, assim, eu só coloquei passo a passo, se você quiser checar aqui, ó, cada uma dessas etapas aqui da construção desse resultado da convolução, né? Só estou deslocando um a um, né? Então, cheguei até o final, venho para baixo aqui, né? Nesse processo de convolução aqui, né? E aí, no fim, eu tenho esse cara aqui completamente calculado, né? Que seria o resultado da convolução dessa imagem azul com esse filtro em verde. Lembrando que ele está deslocando passo a passo aqui, né? Então, durante o processo de aprendizado de uma rede neural convolucional, o que a gente vai aprender são os valores que vão dentro desse filtro aqui, né? Quais são esses valores que a gente vai colocar aqui, né? De tal maneira que lá no final da rede neural convolucional a gente maximize a acurácia. Então, são filtros que a gente chama de filtros discriminativos, né? O que eles podem fazer para discriminar ao máximo entre as classes que a gente tem, né? De tal maneira que após a convolução, opa, na verdade, deixa eu ver, eu estou falando aqui, esse aqui é o resultado, né? Me desculpem, eu achei que aqui estava o filtro. Na verdade, o filtro está aqui, né?
Então, esse cara aqui que é aprendido, né? Então, o filtro é que é aprendido, me desculpem, né? Esse aqui é o resultado da convolução, né? Então, os valores que estão aqui, ó, 0, 1, 2, tal, esses caras que eu vou buscar aprender ao longo do processo, então, do treinamento da rede neural para maximizar a acurácia, né? Ou seja, buscar filtros que sejam discriminativos aqui para o processo de classificação da rede neural. Então, ele vai tentar extrair features, né? O resultado da convolução vai tentar mostrar coisas que, no fim das contas, sejam as mais discriminativas possíveis para o processo de classificação. Essa aqui é a ideia. Tá? Então, aqui só uma outra forma de visualizar, né? O filtro sendo aplicado e deslocado ali, né? Ao longo de uma imagem, né? E gerando o resultado da convolução. Imagens bem clássicas aqui para você tentar entender melhor o que significa esse processo aí de convolução, tá? A gente pode ter uma coisa chamada padding, né? Que é um recurso, por exemplo, que é preencher com zeros a imagem aqui, né? Para a gente eventualmente ter uma suavidade maior aqui nas bordas durante a convolução, né? Então a gente estende aqui, cria esses vetores de zero, posso até aumentar com mais zeros aqui, né? Então aqui tem o objetivo de suavizar aqui o cálculo da convolução nas bordas, né? E além disso, se eu aumentar a imagem de entrada aqui com zeros, eu posso tentar manter a dimensão que eu tinha aqui na imagem original para a imagem final, né? Então, dependendo da característica do padding, né, do filtro de convolução, enfim, né, a gente pode até manter a dimensão na imagem convoluída, que por definição vocês viram ali que ela acaba diminuindo naturalmente, né? Então, aqui que seria o resultado do padding, né? E associado ao padding tem um outro conceito que é o stride, né? Deixa eu já colocar ele aqui, né? Que é quanto eu desloco, né? O número de pixels que eu desloco para direita e para baixo, né? Para fazer essa convolução. Vejam que aqui eu estou fazendo um stride de 2, né? Eu não estou indo pixel a pixel, estou dando um pulo de 2 pixels para fazer a convolução, tá? Bom, isso então nos fornece aí algumas parâmetros que são bem relevantes para a rede neural, né? Então, em geral, isso aqui é o que define uma camada de convolução. Ela vai ter um tamanho de entrada, né? Para aquela camada convolucional. Ela vai ter um tamanho de kernel. Ela vai ter um stride, né? Que é o número de deslocamentos que eu vou fazer ali, né? Qual que é o meu espaço de deslocamento, né? Para o kernel ou para o filtro de convolução. E se eu vou ter um zero padding, quantos zeros eu vou adicionar, né? A um dado eixo, né? X ou Y da imagem. Tá? Então, isso aqui é o que caracteriza aí, em termos de dimensionalidade, o resultado de uma convolução, né? De uma camada convolucional. Então, além só para ilustrar então aqui, né, o que seria uma imagem de entrada 5 por 5 pixels, um kernel com tamanho 3 por 3, um padding, um zero padding aqui de 1 por 1, né? Ou seja, eu estou acrescentando um zero nessa direção e um zero nessa direção, né? Então fica com esse conjunto de zeros em volta aqui, né? E um stride de 2 por 2, ou seja, eu dou um deslocamento de 2 aqui e 2 aqui para fazer a convolução. Então, se você quiser checar na mão isso aqui, só para você entender bem o que é cada um desses parâmetros, é importante parar o vídeo e fazer isso, né? O filtro do kernel está dado por esse daqui, né? 0, 1, 2, 2, 2, 0, mesmo que a gente estava usando, né? 0, 1 e 2. E o resultado de convolução está aqui para esse primeiro caso e esse segundo aqui, né? Só para você checar, então, esse resultado. Se você quiser checar os demais também, então, estão aqui para você conferir, né? Recomendo que você faça pelo menos uns 2 casos aí, só para se convencer e entender bem esse processo. Aí vem a outra camada, que é o pooling, né? Então, a gente pode ter junto a uma camada de convolução, ou após uma camada de convolução, que a gente chama de camada de pooling ou redução de dimensão. Isso aqui é para reduzir dimensionalidade, tá? Nada mais do que isso, tá? Então, existem várias formas de fazer isso, né? Eu vou mostrar alguns casos aqui, que é o average pooling, né? Então, eu tenho o resultado de uma convolução, se eu for fazer o pooling para esse cara aqui, então eu vou pegar, por exemplo, a média entre esses 9 pontos aqui. Então, faço a média, eu vou transformar todos esses 9 pontos aqui em um único valor, que é o valor da média. 1.7, e aí posso ir deslocando, né? Então, também tem um stride aqui para o pooling, né? Também tem um tamanho de kernel, que seria quantos pixels eu vou usar para fazer a média, né? E o tamanho da imagem de entrada original para a camada de pooling, né?
Então também tem os mesmos parâmetros aqui para o pooling, mas a operação é diferente, não é uma convolução. No caso, se for um average pooling, aqui é uma simples média aritmética, né? Então aqui está um exemplo do que seria o average pooling aplicado a vários regiões da imagem, né? Para criar então o resultado completo de uma operação de average pooling, supondo aqui que a gente está usando um stride de 1 por 1 aí, né? E o kernel 3 por 3 e a imagem 5 por 5. Existem outras formas de pooling, até mais usuais, tipo max pooling, né? Pega só o valor máximo, enfim. Aqui existe tanta coisa, e cada caso é um caso particular, né? Que eu acho que não convém ficar abrindo todas essas definições aqui. Acho que vale mais a gente entender a ideia e o porquê que essa operação está ali, né? Que é a redução de dimensionalidade, do que ficar discutindo detalhes aí de formas de pooling, né? Bom, então o que que acontece, né? O pessoal veio avançando aí com várias propostas de arquiteturas aí para redes neurais convolucionais, né? Acho que a AlexNet, aquela do artigo que eu comecei a aula falando, se não me engano, é essa arquitetura que está aqui, né? É, é o nome que foi batizado aí em função do autor, né? Dessa arquitetura, né? Então ela tem uma imagem de entrada, né? Onde ele tem um kernel de tamanho 7 por 7, né? A imagem é 224 por 224, stride de 2 e 3 canais, RGB, é uma imagem colorida. Tá? Aí o que ele tem na primeira camada aqui, ó, são 110 filtros de convolução, então são 110 filtros diferentes, então vai gerar um volume aqui de tamanho 110, né? Então esse cara aqui na primeira camada tem 110, porque cada uma dessas imagens vai ser o resultado de um filtro diferente, tá? Que ele vai treinar aqui, né? Aqui estão as dimensões, então, desse processo, né? Não, perdão. 110 aqui não é o tamanho não é o número de filtros. 110 aqui é o tamanho da imagem, após a convolução. Porque ele vai fazer a convolução, então, com esse filtro aqui, né? Com esse stride 2, então vai de 224 para 110. São, na verdade, 96 filtros de convolução. Então, aqui não é 110, aqui é 96, né? O que gera 96 canais, aqui 96 filtros diferentes de convolução. Tá? Aí, em cima desse cara aqui, ele vai aplicar um max pooling, que vai reduzir ainda mais a dimensão. Mantém o número de filtros aqui, que é 96, mas a imagem vai para 55 por 55. Aí na segunda camada ele vai ter uma outra filtragem aqui com um filtro de 5 por 5, stride 2, né? Que vai diminuir então de 55 para 26 aqui, e ele vai criar 256 filtros de convolução para esse cara aqui. Vai fazer um max pooling, que vai reduzir para 13, vai aplicar novamente uma convolução, e assim sucessivamente até chegar lá na layer 6, né? Onde ele deixa de ter essas camadas de convolução mais pooling, né? Normalmente a rede neural convolucional é isso, né? Ela é convolução mais pooling, uma camada de convolução mais uma de pooling, né? Até ele chegar no final aqui, ó, onde ele vai ter as 256 camadas do resultado do pooling, né? 6 por 6 aqui. E o que ele vai fazer é transformar esse cara aqui em um vetor, né? Então ele vai fazer uma operação daqui para cá, né? Chamada de flatten, né? Ou seja, eu vou pegar aquele volume de imagens ali, né? E vou transformar isso num vetor unidimensional, né? Então, saio desse negócio com uma cara de volume e passo para uma coisa com uma cara unidimensional, que em função das dimensões anteriores vai ficar com 4096. Então, ele põe duas camadas de 4096, né? Essa aqui é função da etapa anterior, essa aqui é um parâmetro que ele colocou, então ele quis colocar 4096, e a camada de saída que tem o tamanho aqui igual ao número de classes do problema. Tá? Então, como que ele escolhe quantos filtros de convolução, qual o stride, qual o tamanho do kernel, qual que vai ser o tamanho do pooling, quantas camadas fully connected, quantos neurônios ele vai ter nessas camadas? Quem que escolhe é o cara que propõe o modelo. E esse cara aqui, então, para chegar nessa arquitetura, ele propôs esse modelo aqui, porque ele chegou à conclusão que nesse formato, com 7 camadas, né, não tão profundas, né, ele consegue chegar, então, aqui num resultado interessante de classificação.
E além disso, né, essas camadas, essas redes neurais convolucionais, elas têm algumas características que são interessantes aqui, que até se assemelham a algumas características biológicas aí dos seres humanos, né, ou de mamíferos em geral, né. É, por exemplo, se a gente for olhar o resultado dos filtros de convolução da camada 1, esses filtros de convolução, eles têm uma característica interessante que eles normalmente são filtros de borda, né? Então ele vai mostrar bordas de transição, por exemplo, de uma zona mais escura para uma zona mais clara, em várias orientações. Então tem filtros de borda nessa orientação, nessa orientação, nessa orientação, nessa, enfim. Todas as orientações possíveis aqui, inclusive com diferentes tonalidades, né, de cor, né? Vão aparecer aqui nessa segunda camada, né? Então, nessa primeira camada. Então, é uma camada aqui de, como se fossem os filtros que são aprendidos após a rede ser treinada, isso é importante dizer, né? São filtros de borda, então, né? Que vão capturar aqui transições que você eventualmente pode ter dentro de uma imagem, né? Na segunda camada, você começa a ter filtros que são aprendidos, né? Que são um pouco mais complexos, então eles começam a ter características de forma, ó. Então, algumas formas aqui mais abstratas aqui, né? E à medida que você vai percorrendo, vai indo mais profundamente na rede, né? Nessas camadas mais complexas, digamos assim, você consegue extrair formatos ou os filtros que são aprendidos, eles começam a capturar características que são mais de alto nível da imagem. Não são coisas simples como bordas, mas podem ser, por exemplo, ó, lá pela Layer 4, eu estou capturando aqui rostos de cachorros, né? Então tá aqui o que seria a representação, o que seria características de um relógio, de uma roda de carro, de um pata de um animal, enfim. Quanto mais profundamente eu vou, mais complexas são as características que eu estou extraindo, tá? Aqui do lado esquerdo está a representação do filtro, e do lado direito que seria a imagem correspondente a ele, tá? É o que a rede aprendeu e o que seria a imagem correspondente a ele. Então vocês conseguem observar que tem coisas aqui muito, muito complexas mesmo, né? Então é como se a gente fosse aumentando a complexidade, né, do tipo de característica que é extraída da imagem, à medida que a gente vai indo mais profundamente na rede neural convolucional. Então isso aqui é uma característica legal, né? A gente vai extraindo diferentes tipos de features à medida que a gente vai indo mais para as camadas mais profundas da rede, né? Então, como eu falei, isso tem uma inspiração biológica, né? Tem uma relação biológica aí no experimento que foi feito pelo Hubble e o Wiesel em 59, no primeiro paper e depois em 61, numa atualização, né? Onde eles instrumentaram o cérebro de um gato, né? Na verdade, de vários gatos, né? Ou seja, eles colocaram eletrodos, implantaram eletrodos aqui no cérebro, né? Em diferentes regiões. Então, por exemplo, em regiões que eles achavam que seriam mais relacionadas a coisas mais básicas, como filtros de borda, né? Como a gente viu ali, umas primeiras camadas, né? Ou seja, vou colocar aqui layer 1 ali, do que seria a nossa rede neural convolucional. Aqueles filtros de borda ali, né? Então, eles esperavam que aquela região do cérebro fosse mais ativada, né? Ou seja, recebesse mais estímulo se fossem fornecidas informações visuais relacionadas à borda, né? Então, relacionadas a transições de borda, né? Então, o experimento foi nesse sentido, eles fizeram várias avaliações, né? E, de fato, eles notaram que tinha uma resposta ali mais intensa, né? Dependendo da região do cérebro, né? E do tipo de estímulo. Então, se era uma região que estava esperando bordas com esse tipo de orientação aqui, quando esse tipo de transição era mostrada na imagem para o gato aqui, né? Os disparos, ou seja, as sinapses dos neurônios eram mais intensas em função daquela característica, né? Enquanto que se fugisse ali daquele estímulo com aquela orientação, o gato não, de fato, não disparava aquela região do cérebro, né? Eu extraí aqui um pedaço do vídeo só para mostrar, né? Esse vídeo é disponível publicamente, né? Como que foi feito o experimento, né? Então, com o cérebro instrumentado, né? E vocês vão ouvir esses pequenos disparos, né? Que é uma amplificação ou seja, uma conversão daquele sinal elétrico do impulso da sinapse, né? Em algo sonoro, né? E vocês vão ver que quanto mais corresponde ao estímulo que eles esperam observar naquela região do cérebro, maior a quantidade de disparos. Então, por exemplo, né?
Ele vai colocar aqui então uma determinada orientação, né? Que ele espera que ele vai encontrar, né? E vocês vejam que quando ela aparece, né? Com essa orientação aí, o número de disparos é maior, né? Quando tira e quando sai, inclusive daquela região, ele também reduz, né? Não tem uma característica de localização também, não só de orientação, né? Na verdade tem alguns detalhes que eu estou suprimindo aqui, mas a grosso modo seria isso, né? Esse ó, ele vai mudar a forma também, a forma importa, né? Ó, veja que a localização e a orientação são informações super relevantes, né? Então, eles com isso conseguiram mostrar, né? O vídeo é um pouco longo, né? Eu vou ser mais breve aqui. Ele faz vários experimentos aqui de forma, né? Depois vocês podem assistir isso com calma, né? Se você procurar no YouTube pelo experimento de Hubble e Wiesel, você vai achar muita informação. Isso foi tudo documentado, registrado, então... E por ser público já, né? Então, tem bastante coisa aí que você pode se detalhar mais, né? Mas o legal é que, então, existe um fundamento biológico para esse funcionamento das redes neurais convolucionais, né? Não é simplesmente uma coisa é, a esmo, né? Então, existe uma ideia por trás de colocar várias dessas camadas, né? E cada uma delas se especializar em um tipo de feature, né? Tem relação com a forma como a gente processa essa informação no nosso cérebro, né? Bom, então, desde que esses modelos começaram a ser construídos, né? Começaram a ser propostas várias arquiteturas de redes neurais convolucionais. Então, eu falei da AlexNet ali, né? Tem a LeNet 5. Na verdade, existem muitas é, estruturas ou arquiteturas de redes neurais convolucionais, né? Cada uma com suas características de número de convoluções, tipo de subamostragem, profundidade da rede, número de fully connected layers, enfim, todos os parâmetros que são variáveis, cada uma delas tem os seus parâmetros e serve mais ou menos para um determinado tipo de aplicação. Então, existe uma coisa chamada Model Zoo, né, para Deep Learning, né, para redes neurais convolucionais, onde você pode buscar essas arquiteturas, né, e escolher uma que seja mais adequada ao tipo de problema que você está trabalhando e partir dela como uma arquitetura inicial, né, para você não precisar toda vez ficar criando arquiteturas do zero, né, dependendo do tipo de problema, você pode usar diretamente algumas dessas arquiteturas e ganhar um certo tempo aí de implementação aí do teu problema, né? Então, eu não vou ficar falando das várias que tem aqui, né? Você pode ir lá dar um Google em Model Zoo aí para CNNs, né? Você vai ser redirecionado para uma página aí que vai mostrar vários, que vai comparar várias coisas desses modelos aqui. Então, eu deixo isso aí para você olhar por conta própria, tá? Outra coisa que tem ganhado bastante enfoque, por isso esses modelos acabaram virando uma coisa meio que da moda até, né? É que recentemente, né, em 2017, né, alguns dos modelos de Deep Learning, né, que é essa rede aqui, SNet, né, para algumas aplicações de reconhecimento de imagens aqui, elas ultrapassaram a performance do ser humano. Ou seja, o erro do ser humano para uma determinada tarefa de reconhecimento estava entre 5 e 10% aqui, né? E essa rede já baixou para algo em torno de 2,5%. Na verdade, agora já está em menos do que 1%, né? Então, isso também chamou a atenção porque para algumas tarefas de reconhecimento, que são coisas inerentemente fáceis para o ser humano, né? Ou a gente é muito bom em reconhecer determinadas coisas, né? A gente já viu que esses modelos conseguem, na verdade, ultrapassar a nossa performance. Então, isso aqui tem chamado muito a atenção na literatura para essas abordagens, né? Então, tanto científica quanto tecnológica. Então, por isso que essas coisas meio que tomaram conta aí do universo de tecnologia, né? Por conta desses desempenhos, de uma certa maneira, até assustadores em determinadas tarefas, né? Em termos de implementação, então, dessas coisas, né? É óbvio que a gente não implementa nada do zero disso aí, porque realmente é muito complexo fazer todo o backpropagation ali, né? Então, para a rede, né? Como eu falei para vocês, o backpropagation que você usa para treinar uma MLP é o mesmo que você usa para treinar uma rede neural convolucional, então a ideia é exatamente a mesma, né?
E o que o pessoal tem feito hoje em dia é usar os frameworks, né, que já fornecem arquiteturas prontas, o backpropagation implementado, uma série de vantagens aí para você simplesmente usar isso tudo num nível mais alto, né? Então existem várias aí, o CAF, acho que não sei se foi retomado, mas era um modelo clássico até alguns anos atrás, o Lasagne, o Theano, o CNTK da Microsoft, o MatConvNet da MathWorks, do MATLAB, MXNet, enfim. Existem vários, o TensorFlow talvez seja o mais clássico hoje em dia, né? O PyTorch também, que eu acabei nem colocando aqui, né? Enfim, a minha dica, se você nunca mexeu com isso, né, é começar do mais simples aqui, que é uma combinação do Keras junto com o TensorFlow, né? O Keras atua como uma espécie de um wrapper aqui, né, para deixar a interface com o TensorFlow, que é um pouco meio mais complicada, mais simples, né? Deixar essa interface mais fácil de trabalhar, né? Então, você usando essa combinação Keras mais TensorFlow, você vai conseguir programar num nível legal, assim, sem muitas dificuldades, né? E fazendo uso dos recursos aqui do TensorFlow, de GPU e tal, que são bem relevantes, né? Então, eu vou mostrar um exemplinho de como que seria montar a arquitetura de uma rede neural simples aqui, convolucional, e como que a gente poderia treinar ela, né? Usando esse esquema Keras TensorFlow. Depois comparo também como que seria uma MLP, né? Usando Keras TensorFlow, se você quiser avaliar, tá? Para isso eu vou usar, primeiro eu vou mostrar aqui, depois eu vou usar o Google Colab mesmo, né? Que eu acho que é mais fácil aí para esse tipo de implementação. Então, a rede neural que a gente vai montar aqui, né? Vou mostrar para vocês como montar e como treinar. Tá? É, a gente vai considerar o seguinte, vai ter uma imagem de entrada de 28 por 28, na verdade a gente vai usar o dataset MNIST, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre ele, né? Então ele tem imagens que são em um único canal, 28 por 28. Aí a gente vai ter uma camada aqui convolucional com filtros 5 por 5, stride 1 e 32 filtros. Tá? Depois a gente vai ter uma camada de pooling que mantém os 32, mas reduz do tamanho aqui que ainda é 28. Tá? Então eu mantive o tamanho original aqui, né? Então provavelmente deve ter um padding aqui, né, para fazer isso, né? Que eu reduzo de 28 para 14. Né? Então entra 28, sai 14, daí aqui mantém 14, eu faço uma outra convolucional, 64 canais, mantém 14 por 14, agora 64. A, a, tem uma função de ativação que eu aplico aqui também, ó, que é essa relu. Então, só para você saber, isso aqui é a função de ativação, tá? Então tem uma função de ativação aqui também para saturar os valores ou não, né, do resultado de convolução, tá? Isso pode aparecer, tá? Que seria aquele nosso WTX na rede neural fully connected, ela vira um WT convolução com X. Então, esse carinha aqui seria convolução, né? Então, eu posso também aplicar uma função de ativação em cima disso, né? Então, eu estou usando a ReLU aqui como função de ativação para o resultado da convolução, tá? Eu já mostro a cara dela ali também para vocês. Aí depois, então, a gente tem essa outra camada de pooling aqui no final, depois eu faço flattening, ou seja, eu transformo isso aqui que é um volume, né, num vetor, né, e aí vai resultar em 3.164, depois eu faço uma que eu coloco 1000, eu insiro esse valor aqui, e depois a camada de saída com 10, porque eu tenho 10 classes, tá? Então esse é um problema de 10 classes aqui, por isso eu tenho que ter 10 no final, tá? Bom, essa aqui é a arquitetura, como é que a gente montaria então esse cara aqui no Keras TensorFlow, tá? Então, a primeira coisa, ele vai ser um modelo sequencial, ou seja, eu vou botando uma camada após a outra. Então, esse aqui é o comandinho que seria para isso, né? Depois eu insiro a primeira camada convolucional, são 32 canais, kernel de 5 por 5, stride de 1 por 1, função de ativação ReLU, e o input shape aqui, né, na verdade, vai ser igual ao tamanho de entrada aqui, né? Na verdade, esse cara aqui vai fazer com que o tamanho do resultado da convolução fique igual à imagem de entrada, tá? Então, isso aqui é uma característica importante aqui desse tipo de estilo aqui de programação no Keras, né? Que vai manter o formato da imagem em 28 por 28, né? Aí, na sequência, eu vou colocar um max pooling, né? 2 por 2, tá? Então, é o que eu estou colocando aqui, ó. 2 por 2 e stride 2 por 2, tá?
Isso reduz de 28 para 14, depois eu vou colocar 64 canais de convolução 5x5, ativação ReLU, tá? Então, por default, ele também vai manter o mesmo tamanho de imagem aqui, 14 por 14. Depois vem o Max Pooling de novo, né? 2x2 aqui, Stride 2x2. E depois eu vou fazer o Flatten, né? Que é só fazer essa operação aqui, ó. Vou dando um Model Add aqui, né? O tipo de operação que eu quero, né? Agora vem um Flatten, né? Transformei num vetor. Depois eu vou criar uma Fully Connected. O nome da Fully Connected é Dense, né? O nome da convolucional é Conv2D, de 1000. Também com função de ativação ReLU. E a camada de saída que é igual ao número de classes ali, que é uma variável do meu problema, que é 10, né? E a função de ativação aqui é softmax, tá? Que aí ela vai saturar entre 0 e 1 mesmo, que é aquela que a gente está acostumado a ver. Porque aqui eu vou usar a codificação 1, 0, 0, 0 para classe 1, 0, 1, 0, tal, 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 né? Para classe 2, enfim. Esse tipo de codificação aqui, né? Aí no final, como que eu faço para treinar, né? Então, lá no Keras TensorFlow, eu tenho que escolher uma loss function, né? Então, estou usando a cross entropy, que é a log loss, tá? É a mesma coisa, tá? Vou usar um stochastic gradient descent aqui, que é uma variação do gradiente descendente, né? Com um learning rate de 0,01. E ele vai tentar, então, otimizar esse cara aqui, ou seja, rodar o backpropagation daqui para cá, né? Várias iterações, né? Então, o backpropagation consiste em aplicar um exemplo, medir o erro e voltar. Aplicar outro exemplo, medir o erro e voltar. Eu também posso fazer isso no que a gente chama de batch, né? Que é mandar, por exemplo, 5, calcular o erro dos 5 e voltar. 5, calcula o erro dos 5 e volta. Então, pode se fazer um a um ou pode se fazer em batches, né? E no fim das contas, tentando usar como métrica de maximização aqui, ou de referência de comparação à acurácia, né? Aí, para treinar, definido tudo isso daqui, eu vou fazer um model.fit, que é o treinamento da rede, né? Com um batch aqui, né? Então, como eu comentei, do tamanho de um batch size, que eu vou definir como variável. O número de épocas é o número de vezes que, né, que um grupo inteiro de batches aqui passa pelo backpropagation, né? Então, também é um parâmetro de entrada, eu já mostro o código completo aqui, né? E vou usar um dado de validação, porque aqui ele já também pode ir fazendo uma validação cruzada para mim durante o treinamento, isso é legal, né? Que aí já vai mostrando para a gente ali o gráfico de treinamento e de validação, né? Se começar a subir validação, eu posso, por exemplo, escolher como parada essa época aqui, né? Então aqui é época, né? Para parar o treinamento, porque daqui para cá talvez eu possa entrar em overfitting, né? Aí eu pego os meus dados de teste, né? E avalio o desempenho da minha acurácia, tá? Então deixa eu mostrar o código aqui. Aqui estão as referências, né? Mas acho que eu já comentei muito sobre elas aí. Depois eu falo mais sobre essas referências aí, tá? Então, qual que é o código que eu vou trabalhar? O código que eu vou trabalhar é esse código aqui, que eu vou fazer a classificação do MNIST, tá? Então, quem que é o MNIST? O MNIST é um problema de classificação de imagens, é um dataset de imagens de 28 por 28, né? Que tem 60 mil imagens de treinamento e 10 mil imagens de teste. As imagens de 28 por 28 tem essa cara aqui, né? São caracteres escritos à mão aqui, né? De números de 0 a 9. Então, essa aqui é a cara do dataset, né? Então, cada quadradinho desse aqui é uma imagem de 28 por 28. Então, o que eu quero é, dado uma imagem dessa daqui, treinar a rede para que ele acerte a classificação, né? Ou maximize o acerto de classificação aí da rede para esse problema aqui. Lembrando que a gente tem, então, 60 mil imagens de treinamento e 10 mil de teste, tá? O código que a gente vai usar, a rede neural que a gente vai usar primeiro é exatamente essa que eu acabei de mostrar para vocês, né? Então, vocês vejam que o código daqui para o final aqui é o que a gente já discutiu, que é montar a rede e fazer o treinamento dela, né? E depois a avaliação no conjunto de teste, né? Então, o que tem de diferente aqui no começo são só as variáveis. Eu preciso primeiro, como eu estou no ambiente Python aqui, importar, né? Importar o Keras, né? É possível importar até o dataset, importar o tipo de modelo que a gente vai trabalhar, o tipo de layers que a gente vai ter, densa, dropout, se for o caso, né? Nem estou usando, mas enfim. E flatten, né? Camadas convolucionais e max pooling, né? E aí,
o back-end ali, né, que eu estou importando como K ali pro Keras, né. Aí eu estou usando um batch size, ou seja, o número de imagens que passa pelo backpropagation, né, faz o forward e depois o backward para atualizar os pesos é de 128, né, o número de classes é 10 e o número de épocas, né, que eu vou fazer esse treinamento aqui é de 12, tá? Aí eu tenho as dimensões da imagem, 28 por 28, carrego aqui com uma função os dados do MNIST, isso é possível fazendo no Keras, ele já tem esse dataset lá na lista de datasets dele, né? Já divido em treinamento e teste, também é uma vantagem para nós, né? Aí tem só umas características aqui de redimensionamento da imagem, né? Para reorganizar esses dados aqui, né? E depois normalizar para os pixels ficarem normalizados aqui entre 0 e 1, se não me engano, né? Já que eles vêm entre 0 e 255, né? E aí, depois eu organizo esses caras aqui no formato de um vetor de features, né? De rótulos e features, né? Para daí, de fato, começar o treinamento, né? Então, esse cara eu já rodei aqui, ó. A gente rodou aqui, então, 12 épocas, né? Em função dos parâmetros que eu calculei aqui, eu obtive uma acurácia de 85% só para o teste, tá? Uma acurácia meio baixa aqui, né? Na verdade, se a gente for observar aqui, eventualmente eu poderia mexer um pouco mais aqui nessa arquitetura para melhorar. Tem coisa aqui que não está funcionando, né? Eu tenho uns dropouts aqui que eventualmente podem não, que eu acabei adicionando aqui, que podem não ajudar. Então, se eventualmente eu tirar esses caras aqui e retreinar, é possível que eu tenha um desempenho melhor, porque é de fato aquele modelo que eu tinha colocado para vocês ali inicialmente, né? Sem o dropout. Não vou falar muito sobre dropout, que acho que não é o momento aqui, tá? Então, se eu retreinar tirando aquele dropout ali, eu acho que eu consigo mandar isso aqui para pelo menos uns 95%, tá? Não vou refazer isso porque o treinamento é lento, né? Ó, só se eu for rodar de novo aqui só para vocês terem ideia, né? Tô na época 1 de 12, olha quanto ele demora, né, para convergir, né? Então, aqui demora um pouquinho, tá? Só para ilustrar, tá? Como que seria se a gente fosse treinar uma MLP, tá? Para o mesmo MNIST, né? Então, carreguei o mesmo MNIST, fiz as mesmas conversões ali para o MNIST ali de normalização e tal. E aí vou criar um modelo no Keras ali que vai ser uma rede neural com as seguintes características. Deixa eu abrir o Paint aqui, que acho que vai ser mais fácil de eu mostrar para vocês. As imagens, como são 28 por 28, isso aqui vai dar 768, eu acho. Deixa eu ver. Eu acredito que seja algo em torno disso. Deixa eu fazer essa conta rapidamente aqui. 28 por 28, 784. Então, eu tenho um vetor de entrada de 784 posições. Então, esse cara aqui é de tamanho 784, né? Na sequência, eu adiciono uma camada fully connected, porque eu estou falando da MLP agora, né? De 256. Então, eu tenho uma outra camada aqui, ó, de 256 para MLP. Aquela arquitetura que a gente viu no vídeo anterior, né? E na saída, então, eu tenho uma única camada intermediária. Na saída eu tenho 10, né? Porque é o número de classes que eu tenho, né? Então, isso aqui também é fully connected aqui com a camada anterior. Então, dense 256, não preciso colocar a camada de entrada porque ele já vai saber, né, quantas entradas eu tenho. Densa de 10 classes para a última camada, né, e aqui está a minha rede. Vou usar o Cross Entropy também aqui como loss, né. Mudei o Optimizer aqui, estou usando um RMS prop, que também é um método baseado em descida em gradiente, tá? Também não vale a pena comentar porque isso aqui é muito específico de Deep Learning, tá? E aí faço o fit, ou seja, treino o modelo, né? E depois meço a acurácia de teste e, e a loss, né? O valor da loss. Então, se eu rodar aqui, ó, veja que eu consegui, ó, um desempenho bem melhor, né? 98%. Isso significa que a minha escolha aqui para a rede neural convolucional foi meio infeliz, né? Ainda está treinando ela ali. Teria que mexer um pouco mais na arquitetura, mas certamente ela deve chegar perto desse valor aqui, né? Então, alguns detalhes, né, que é importante você dar uma olhada. Então, eu falei da função de ativação
ReLU, né? Deixa eu mostrar a cara dela para vocês, tá? Então, a cara da ReLU é essa daqui, né? Essa funçãozinha azul, ela vale 0 para valores negativos e é linear aqui para valores positivos. Então, essa é a cara da ReLU, né? Existem várias outras funções de ativação. Então, assim, funções de ativação, otimizadores, né? Que fogem do gradiente clássico ali. E qual era o outro detalhe que eu tinha? Eu acho que essas duas coisas aí é, s- são muito específicos para esses modelos de deep learning, né? Então, eu vou sugerir aqui uma leitura para vocês conhecerem um pouco mais dessas coisas aqui, né? Mas mais no sentido para vocês terem ideia de como que é a nomenclatura para esse cenário aqui. Mas, de fato, na aula eu não vou gastar o tempo aqui com essas informações aqui, tá? Então, na sequência, eu passo aí para vocês um pequeno artigo para darem uma lida sobre isso daí. Eu vou encerrar o vídeo por aqui também, porque eu acho que ele já ficou bastante extenso.